Graça e paz, tudo bem? Quero trazer para vocês no dia de hoje uma reflexão sobre um assunto que fortemente temos ouvido, né? Temos convivido nos nossos dias atuais. Quero trazer uma reflexão em cima desse assunto, o que a palavra do Senhor possa nos auxiliar nesse momento, né? Sei que é um momento difícil para muitas pessoas, a qual, dependendo onde você estiver assistindo esse vídeo, pode ser que na sua cidade nada tenha modificado, pode ser que na sua cidade você possa estar de quarentena, como nós estamos aqui em São Paulo. Mas o intuito é trazer uma palavra para que você possa entender que existem alguns fatos, né, que a Bíblia ela nos dá uma direção. A palavra do Senhor ela pode nos dar um auxílio e coisas que acontecem que já estavam prescritos, né? Estamos aqui para dizer que simplesmente isso daqui é uma vingança do Senhor pelos carnavais, pelas atitudes de muitas pessoas que não conhecem o Senhor. Mas eu quero dizer que Deus ele tem sempre uma resposta, sempre um propósito em tudo aquilo que ele permite, né, acontecer no mundo atual. A própria Bíblia, no livro de Romanos, ela nos diz que o Senhor sempre tem um propósito. Nada acontece se não for da vontade do Senhor. Existe também uma frase, né, que muitos até consideram como bíblico, mas não é, que diz que nenhuma folha da árvore caia sem for da permissão do Senhor. Né? Não é um versículo, mas é uma realidade. Então, o nosso primeiro ponto que eu quero trazer de reflexão hoje é que nós possamos esquecer da onde vem esse vírus, né? Da onde vem essa doença. Você esqueça que se veio da China, se alguns dizem que veio de um laboratório, outros dizem que veio de uma terceira guerra mundial. Mas eu quero que você atente à situação atual. Pode ser que você esteja assistindo esse vídeo não seja mais uma pandemia, mas seja uma situação ruim na sua vida. Quero trazer uma reflexão sobre isso e o que a Bíblia pode estar nos auxiliando. Então esse canal ele é a palavra do Senhor como eu enxergo, como eu compreendo, né? Quero levar você a meditar comigo no livro de Mateus, capítulo 24. Vamos ler alguns versículos aqui. Mateus capítulo 24, versículo 3. Vamos ver o que a palavra nos diz. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Diz-nos, mestre, quando serão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda para o fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isto aconteça, ou mister, né, beijo da sua tradução. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas serão o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros também se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Agora eu quero chamar a sua atenção para esse versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Vou ler novamente para você. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. É um texto que eu acho interessante, que no final do capítulo, né, do livro de Mateus principalmente, o Senhor Jesus ele começa a dar alertas para a sua igreja que
dá aquela ideia que se está finalizando o seu ministério na terra. E há uma preocupação na vida da igreja em relação ao quando Jesus iria retornar, né? Porque Jesus, ele, no decorrer dos seus ensinamentos, o Senhor sempre disse que ele iria voltar para buscar a sua igreja. Então, na mente dos apóstolos, dos discípulos, eles entendiam que brevemente Jesus iria vir, né? Iria voltar, iria regressar ali. Jamais passou pela mente deles de imaginar que Jesus iria voltar depois de 2000 anos, nem eles estariam mais aqui. Por isso que muitos, né, no livro de Atos, a Bíblia fala que muitos vendiam as suas propriedades, né, para dividir entre os seus irmãos. Porque eles tinham um entendimento que a vida naquele momento era uma vida passageira, era uma vida que logo iria se findar ali. E mais cedo ou mais tarde, Jesus ele iria retornar. Então, quando eles vendiam seus bens, quando eles vendiam as suas coisas, era um sinal de amor, um sinal de amor ao seu próximo. E ao mesmo tempo eles entendiam, pô, por que eu vou ficar com tudo isso aqui em casa se breve Jesus irá voltar? E nós iremos para o céu. Era um pensamento deles, era um ensinamento para as nossas vidas. E quando Jesus ele começa a citar sobre isso, né, Jesus, como homem, ele até diz que ele não sabe o dia nem a hora, somente o Pai, mas o Senhor deixa alerta sobre quais sinais que iriam indicar a sua vinda. Não quero dizer para você que essa enfermidade nos dias atuais quer dizer que Jesus vai vir amanhã, vai vir depois. Pode ser que venha, pode ser que demore mais um pouco, nós não sabemos a hora, nem o momento. Mas quero chamar a sua atenção neste momento para o versículo 12, que ele diz: "E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará." É notório que nos dias atuais, né, nos momentos que nós enfrentamos, há um sentimento que está muito em falta na vida das pessoas, que é chamado empatia. Quando Jesus descreve isso, por que o amor iria se esfriar? Né? Pela propagação, pelo aumento da iniquidade, ele mesmo cita, pelo pecado, pelo aumento pela ganância, pelo orgulho, pela preocupação consigo mesmo. Quando Jesus ele veio, Jesus ele trouxe um momento diferente. Jesus ele trouxe uma religião, né, Jesus trouxe um pensamento diferente, né, uma modificação na religião atual. Então, quando Jesus ele descreve que um dos sinais da sua vinda é que o amor de muitos iria se esfriar, será que hoje em dia é muito diferente? Vemos num tempo que as pessoas simplesmente não têm uma empatia pelo seu próximo. Quer ver um exemplo? Pode pegar num trânsito. Todo mundo quer correr, todo mundo quer chegar, todo mundo quer ultrapassar, todo mundo quer chegar o mais cedo possível. Quer estar o mais rápido possível com seu ente querido, se for na faculdade, né? As pessoas querem correr, querem aquela correria. Hoje nós temos a tecnologia que nos auxilia em muita coisa e otimiza muito o nosso tempo. Mas a grande pergunta deste vídeo hoje é o que você tem feito com o seu tempo? Porque, como eu falei, não sei de onde você está assistindo, mas pelo menos em São Paulo, tempo hoje é uma das coisas que as pessoas mais têm nas suas vidas. Muitas pessoas hoje estão de férias, felizmente alguns foram demitidos, outros estão sem conseguir estudar, né? O governo tem uma recomendação de todos ficarem em casa. Então hoje, a grande maioria das pessoas tem tempo. E o que as pessoas têm feito com esse tempo? Então, é isso que eu quero que você reflita nessa mensagem, neste momento. Nada acontece sem a permissão do Senhor. Quem sabe não foi uma permissão de Deus sobre a sua vida para você refletir na sua vida, para você estar mais tempo com a sua casa, com a sua família. E hoje é engraçado que as pessoas têm tempo, mas as pessoas querem sair para as ruas. As pessoas não querem ficar nas suas casas. Ah, mas pô, em casa não tem nada pra fazer, já assisti todos os filmes, já lavei todas as louças, já arrumei todas as roupas, já desarrumei as roupas, já voltei a arrumar a roupa, já eu sujo a louça para ter tempo para lavar a louça. Tá vendo como é que é engraçado? As pessoas querem ter tempo e quando as pessoas têm tempo, as pessoas não sabem o que fazer com aquele momento, com o seu tempo, com a sua vida. Engraçado isso, né? Pois é, a Bíblia nos alerta, o Senhor alerta que um dos sinais da sua vinda, do final dos tempos, é que o amor de muitos iria se esfriar. Quem sabe não é um tempo de uma renovação, uma maior empatia
especialmente do povo de Deus ou de quem você está ouvindo esse estudo, né, nesse momento. Quem sabe no momento nós refletimos na nossa vida o que nós temos feito. Nessa quarentena, nesse período de doença, de enfermidade, de luta, de provação, nós temos que passar por esse momento e sair pessoas melhores. Porque se o teu problema, se o meu problema, se o nosso problema é somente o tempo, e depois desse período, desse processo, você como cristão, você como não cristão, se as coisas não mudarem na sua vida, é que o teu problema não é a falta de tempo. O teu problema não é sair correndo mais cedo do seu trabalho para chegar em casa, para ir para a faculdade. Não é que você não faz as coisas porque você não tem tempo, porque você não consegue isso ou aquilo. Não. Faltou uma coisa chamada atitude. Você como cristão, quem sabe é o tempo que o Senhor está te preparando para você ler mais a palavra, para você desenvolver o dom que Deus ele tem na sua vida, para você desenrolar o chamado do Senhor sobre a sua vida. Uma das características, né, como nós lemos aqui em Mateus capítulo 12, sobre o fim dos tempos, era justamente isso. O amor de muitos está se esfriando. Não tem essa doença como, uma desculpa, é um vírus de laboratório, se for, não interessa se for. Mas quem sabe não é o tempo do Senhor, ele trazer a igreja dele novamente para a sua presença, para buscar mais um pouco da sua presença. Já refletiu nisso? Você que não serve ao Senhor, quem sabe não é o tempo de você refletir sobre a sua vida, refletir sobre os seus dias, refletir sobre o seu trabalho, sobre o seu convívio com as pessoas. Quem sabe não é um tempo que o Senhor preparou para que a humanidade refletisse sobre isso. Nós pregamos muito caminhada da paz, pregamos muito boas ações, boas obras, mas muitas das vezes nós não temos a empatia com as pessoas, a preocupação de se colocar no lugar. Alguma vez você já parou para pensar que a pessoa que quer ultrapassar o seu veículo, quem sabe realmente ele está precisando? Realmente, quem sabe ele está querendo, a gente pensa, vai tirar alguém da forca, vai tirar o pai, vai tirar a mãe, mas quem sabe ele não está com pressa porque realmente ele tem que socorrer alguém. Sempre o nosso primeiro pensamento, não vai passar e pronto, eu estou com mais pressa do que você. Beleza, hoje Deus te deu tempo. Nesse momento o Senhor tem te dado tempo, tem te dado oportunidades. E agora? O que nós temos feito com isso sobre as nossas vidas? Eu quero brevemente contar para vocês, quero te levar ao livro de Joel, um livro interessante da palavra do Senhor. Joel foi um dos profetas considerados profetas menores. E a Bíblia fala que Joel viveu num tempo que o povo ele não estava preocupado com o seu próximo, mas simplesmente em fazer a sua própria vontade. A Bíblia fala que na época do povo de Israel, no livro de Joel, o povo ele plantava e colhia, e plantava e colhia, e plantava e colhia. Isso não tem nenhum problema. O problema ele entra quando há um mandamento no livro de Deuteronômio que ele fala que a terra tem que ter um tempo para que ela possa descansar e a partir disso haverá mais colheitas. O problema não era que o povo estava trabalhando excessivamente. O problema é que o povo não estava seguindo o mandamento do Senhor, que era dar descanso à terra, dar descanso à natureza, dar descanso, né? E simplesmente naquele período de descanso seria um tempo reservado para eles poderem buscar ao Senhor. Seria um ano de gratidão a Deus. Quando Deus ele coloca assim, olha, vocês vão ter um ano de descanso da terra. Então a cada 7 anos vocês vão dar um ano de descanso para a terra descansar. E nesse ano ninguém vai plantar nada. Vocês vão ser dependentes totalmente do Senhor. Quando há esse mandamento de Deus, é que Deus queria ensinar ao povo que a vida é muito mais do que trabalho, a vida é muito mais do que uma correria, a vida é muito mais do que somente buscar o objetivo, tá ali, você tá cego com aquilo. Quando muitas das vezes, as poucas coisas, Deus ele quer mostrar ao seu redor. Então Deus ele permite que uma praga aconteça sobre Israel. E nessa semana nós temos visto muitos comentários, até de muitos cristãos, dizendo, pois aí com certeza é consequência do carnaval, né? Zoaram com Deus, brincaram com Jesus, fizeram Jesus de palhaço, isso, aquilo tudo. Então com certeza isso é uma consequência do que as pessoas fizeram para com Deus. Eu quero dizer que muitas das vezes é uma permissão do Senhor, permissão de Deus, ele é uma coisa. O próprio Deus colocar a mão e fazer é uma coisa totalmente diferente.
Os gafanhotos no livro de Joel é uma permissão, né? Até hoje acontecem devastações de plantações, devastações através de gafanhotos, que é pelo clima, vai pela região, vai pela natureza, vai pelo local. Né? Não é que Deus está ali, tá lá do alto com uma varinha e batendo um chicote. Não, muitas das vezes acontece pela permissão. Como o vírus, foi uma doença. Né? Muitos estudiosos, cientistas, alegam que é simplesmente do animal. Não se comprovaram se foi do morcego, se foi de um outro animal, se foi daquilo que foi. Mas é uma enfermidade, como outros vírus que já surgiram no nosso planeta. Não é uma coisa somente de hoje, que está acontecendo no dia exato de hoje. Então eu quero falar para você que Deus ele trabalha através das coisas que acontecem no nosso dia a dia, no nosso mundo. Como Deus ele trabalhou na vida no livro de Joel, na nação de Israel. Mas o que me chama muita atenção neste livro, nesta passagem, é que haveria uma promessa de uma renovação, de um avivamento. O problema da humanidade ele vai muito mais além do que simplesmente uma epidemia, uma pandemia, do que um vírus sobre a nação, sobre os países, sobre as mortes. O problema da humanidade vai muito mais além do que o coronavírus. É o pecado, a falta de empatia com o seu próximo, com o seu irmão. E quantas vezes nós não temos empatia pelo nosso próximo? Quem sabe não é a forma de Deus ele dizer que nós precisamos olhar para o nosso próximo, que nós precisamos, necessitamos interceder. Nós como igreja, nós como cristãos, nós temos que ser melhores, temos que sair melhores dessa situação. Se o que lhe faltava era tempo, Deus está te dando a oportunidade agora. Agora, se você sair a mesma pessoa, você como igreja, se você sair do mesmo jeito, da mesma forma, não te falta tempo. Nunca te faltou tempo. Te faltou atitude. Você que não é cristão, se você precisava de tempo para fazer as coisas, você não sair uma pessoa melhor nessa situação, não te faltava tempo. Te faltava atitude de você procurar, se for tiver que estudar, um plano de negócio, uma melhoria na sua empresa, como se portar, como se comportar. Nós temos tempo de fazer as coisas. Nós temos tempo de realizar as coisas neste momento. Houve uma promessa da parte do Senhor, a qual ela diz assim, livro de Joel, capítulo 2, versículo 28. E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Aleluia. E também sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei do meu espírito, diz o Senhor. Então, haveria uma promessa de renovação na nação de Israel naquele momento. Deus haveria de trazer um avivamento. Teologicamente isso aconteceu, né? No livro de Atos, capítulo 2, que houve o derramamento do Espírito Santo sobre a vida dos apóstolos, a qual eles foram cheios da presença do Senhor naquele momento. E aquele avivamento ele não acabou, ele não terminou. Quem sabe essa é a forma hoje de Deus ele falar para a humanidade, ter mais empatia para com o seu próximo, ter mais amor da sua igreja, procurar buscar mais a face do Senhor. Quanto tempo que você não tem orado, não tem buscado, não tem lido a palavra do Senhor? Então aproveite esse momento para você orar, se derramar na presença do Senhor. Que é a promessa de Deus para as nossas vidas, do avivamento, de uma renovação. Então, após esse período de quarentena, se você não sei qual tempo que você está isolado, aonde você está assistindo isso, saia diferente. Porque Deus está tendo oportunidade. Deus está nos dando oportunidade. Tá, a Bíblia fala que após aquele momento tenebroso, o Senhor havia feito uma promessa de renovação, uma promessa de avivamento, uma promessa de trazer vida para aquela situação, né? Independente se o momento é briga política, é briga de governadores, de estado, independente disso, a nossa fé e a nossa convicção é que Deus ele permanece no controle dessa situação. Então quem sabe não é essa maneira de Deus ele falar, né? Olha, você precisa de mais atitude na sua vida. Eu preciso de mais atitude, não é somente tempo, é a atitude de buscar a presença do Senhor. Então independente desse momento, que você está enfrentando, está passando, até quem sabe pessoas na sua família, no seu meio, no seu trabalho foram acarretados de estar enfermos, independente disso, né? Invoque ao Senhor, clame ao nome do Senhor. Então é tempo de renovação. Então passe por esse momento buscando o nome do Senhor, ok?
Obrigado por ter entrado na sua casa, no seu lar. E esse foi um estudo que numa reflexão da forma que eu compreendo, da forma que eu enxergo a palavra do Senhor. Espero que possa ter edificado a sua vida. Se você tiver algum comentário, tiver alguma pergunta, tiver uma sugestão de algum tema, escreva nos comentários que em breve estarei respondendo. Uma vez por semana estaremos aqui divulgando a palavra do Senhor.